Bom dia a todos. Bom dia para mais um Entre Versos e Silêncios, aqui nesse nosso espaço de reflexões, onde a partir das canções, das poesias, nós podemos estar aí expandindo humildemente e semanalmente a psicanálise, sobretudo a prática da psicanálise do acolhimento se desdobrando na nossa prática clínica, mas também para além da clínica, né, nas nossas experiências emocionais e afetivas do cotidiano, não é verdade? Então, hoje eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês a respeito da diferença entre dois conceitos que geralmente são conceitos usados como sinônimos no senso comum, mas que dentro da prática da psicanálise eles merecem ser pensados com um pouco mais de carinho e cuidado. E eu estou falando aqui da diferença que existe entre o esforço e a dedicação, né? De um lado o esforço, do outro lado a dedicação. Parecem sinônimos, né? Mas é essa a diferença entre o ato de se esforçar, né? Seja se esforçar para atingir um determinado objetivo, para atingir um ideal, uma linha de chegada, né? E por outro lado, a capacidade ali de se manter dedicado naquilo que diz respeito às áreas mais nobres da vida, né? Se dedicar a viver a vida, não é mesmo? Para isso, hoje eu vou tomar como ponto de partida uma pequena poesia do meu querido amigo e professor Renato Dias Martino. A poesia se chama Esforço ou Dedicação, né? E nesses versos ele vai nos convidar a refletir, né? Vai nos convidar a pensar melhor justamente nessa diferença que existe entre esses dois conceitos. Essa poesia ela não está nesse livrinho aqui que eu sempre me utilizo, que é o livrinho das pequenas poesias, né? Eu não me recordo agora se ele já chegou a publicar essa poesia em algum lugar, mas ele vem reunindo novas poesias nesse mesmo modelo, desse livrinho aqui, né? Quem sabe em breve acaba saindo aí um volume 2 das pequenas poesias, né? Quem sabe nós podemos ser agraciados com isso em breve. Mas de qualquer forma, eu vou disponibilizar para vocês a poesia e vou recitar ela aqui para a gente poder tomar como ponto de partida, né, esses versos e expandir no que for possível dentro desses minutos de reflexões. Então vamos lá. Esforço ou dedicação? Se esforçar não é se dedicar. Dedicar-se é espontâneo. Se é necessário se esforçar, não está sendo orgânico. A criatividade tem seu tempo. Do esforço se obtém mera produção. Não se força o desenvolvimento. A dedicação se desdobra em realização. Profundo, né? Professor Renato sempre generoso com suas palavras, sempre nos convidando a pensar um pouquinho melhor, né? E vamos permanecer um pouquinho aqui entre versos e silêncios e vamos permitir que esses pensamentos encontrem morada dentro de nós, porque realmente me parece ser uma distinção extremamente importante e se faz necessário pensar sobre isso. Até porque a gente vive em uma era, né? Nós estamos vivendo em um tempo onde parece que tudo necessita de esforço, né? Nós precisamos nos esforçar para dar conta de atingir nossas metas, nossos objetivos. Precisamos nos esforçar para produzir alguma coisa. Precisamos nos esforçar para alcançar aquela famosa linha de chegada, como eu gosto de pensar aqui, né? Nós precisamos nos esforçar para ser alguém melhor, se esforçar para se tornar a nossa melhor versão, sendo que nem sempre nós vamos dar conta de corresponder aí às nossas expectativas, né? Na verdade, as nossas expectativas elas nunca condizem com a realidade, não é mesmo? E aí vai surgindo aquele famoso deveria ser. Sabe o deveria ser? Eu deveria conseguir fazer aquilo, eu deveria ter mais conhecimento sobre isso, eu deveria ter mais disciplina, eu deveria ter mais responsabilidade, deveria ser uma pessoa melhor, mais responsável, né?
Principalmente um tempo onde a comparação também acontece a todo instante aí, muito também com o advento das redes sociais, onde na verdade está todo mundo ali publicando aquilo que elas querem que o outro acredite, né? Que nós sabemos que ninguém tem uma vida perfeita, né? A vida não é um mar de rosas para ninguém. Então, o sujeito que acredita nisso, né? Que o outro está ali com aquela vida ideal, está tão distante da realidade quanto aquele que está ali postando a sua vida ideal, querendo que o outro acredite nisso, quando na verdade, né, a vida de ninguém é perfeita. Mas isso acaba, gerando comparação. Essa comparação está muito presente, nós podemos observar isso aí no dia a dia. Na clínica, isso chega muito para nós também, né? E aí aquela regra do superego, né? Aquela linha do deveria ser, aumenta ainda mais, né? Nossa, fulano tá conseguindo se dar bem na vida. Olha como ele está bem sucedido. Nossa, onde será que eu falhei? Por que eu não consigo ser assim? Será que eu preciso me esforçar mais, né? Será que eu preciso me esforçar mais? E aí essa pergunta vale ser pensada com carinho, né? Porque o que seria se esforçar mais, né? Será que essa ideia de se esforçar mais, né? Esse ímpeto de se esforçar não seria apenas um desdobramento desse ideal de eu, daquilo que eu deveria ser, o que eu acho que eu deveria ser, né? Se esforçar, nesse caso, parece ser o contrário de se respeitar, na verdade. Até porque é bom sempre a gente lembrar aqui que cada um faz aquilo que dá conta de fazer, né? Cada um tem o seu limite. Cada pessoa tem o seu limite próprio. Cada um caminha da maneira que der conta, né? Com as condições emocionais e ambientais que vão permitir aquilo que ele der conta de fazer no momento, né? Se o sujeito não está dando conta de organizar a sua vida, por assim dizer, né? Não está dando conta ali de fazer o mínimo, ele não está fazendo isso porque ele escolheu, porque ele simplesmente escolheu ser assim, não vou fazer nada. É porque ele não dá conta. E realmente, cada um faz aquilo que dá conta, né? A gente está falando aqui de capacidade, a gente não está falando aqui de escolha. Vale uma reflexão sobre isso a qualquer momento também ali. Em breve vou trazer algo ali para a gente pensar sobre essa questão das escolhas também, né? Porque a escolha é uma fantasia de onipotência, mas eu vou entrar nisso em um outro momento, né? Vamos focar aqui um pouco hoje nessa questão da dedicação e do esforço, né? Esse esforço incansável, né? Porque se o sujeito, então, ele está ali tentando forçar o seu desenvolvimento, por assim dizer, né? Isso acaba sendo uma crueldade, né? É uma crueldade consigo mesmo, porque o amadurecimento emocional, ele não vai se dar à força, né? Ele acontece no seu tempo. Nós pensamos um pouquinho sobre isso na semana passada, quando nós estávamos falando daquela questão de ajudar aquele que não solicitou ajuda, né? Porque ele está ali se desenvolvendo no teu tempo e a ajuda só é bem-vinda quando é solicitada. Então, da mesma maneira que é uma crueldade forçar o outro a se desenvolver, né? Querer induzir o outro a se desenvolver sem que ele esteja no tempo dele, então talvez seja ainda mais crueldade quando nós tentamos forçar a nós mesmos, né? Quando nós tentamos estar ali nos forçando para se desenvolver, porque aí nós não estaremos respeitando o nosso próprio limite, e ao não respeitar o nosso próprio limite, tampouco nós iremos respeitar o limite do outro. Até porque a relação, né, a maneira como nós nos relacionamos com o outro é apenas uma extensão, um desdobramento da maneira que nós estamos nos relacionando consigo mesmo, né? A relação com o outro, ela é um reflexo da relação que nós estamos tendo consigo mesmo, né? Com nós mesmos. Então, eu venho reconhecendo isso, né? Eu venho percebendo a partir de algumas experiências que quando a gente vive nesse movimento de esforço constante, seja para atender a demanda do outro, né? Para atender aquela famosa demanda social, né? Para atender a demanda superficial do mundo, né? Seja para estar produzindo algo que o outro espera ali, né? Parece que a gente vai construindo uma espécie de falso eu, né? De falso self.
como diria o Winnicott. Um falso self que produz, um falso self que atende a demandas, que cumpre metas, né? Que está sempre em busca de um objetivo, de uma linha de chegada. Mas aí nesse mecanismo, esse falso self, né? Que na verdade já se sobressaiu sobre o verdadeiro self, né? O verdadeiro self ele vai perdendo espaço. E aí o que sobra é o falso self. Porque a essência verdadeira, que diz respeito ao nosso verdadeiro eu, ela vai perdendo a espontaneidade, né? Nós vamos perdendo a nossa espontaneidade. E hoje em dia parece que desde cedo a gente aprende que precisa fazer o que o outro quer para ter uma atenção, para ter uma aprovação, e aí vai se perdendo a possibilidade e a capacidade de ouvir aquela voz sutil da própria vocação, né? Vai se perdendo a capacidade de criar algo espontâneo, vai se perdendo a espontaneidade, a singularidade. A espontaneidade ela vai dando lugar à padronização, a uma mera produção forçada, mecânica, né? Passa a ser algo obrigatório, o sujeito faz aquilo porque ele precisa fazer e não porque ele se sente realizado com aquilo. Então eu preciso produzir, eu preciso entregar algum resultado, né? Por assim dizer. Eu preciso, porque senão eu me sinto um fracassado. E aí o tempo vai passando e chega um determinado momento da vida que o sujeito, né, simplesmente para e pensa: o que que eu estou fazendo da minha vida? Esse esforço todo é para quê? Para qual propósito? Qual que é o verdadeiro sentido de toda essa experiência de vida que eu tenho, né, tido? Que profissão é essa que eu tenho? Que relações são essas que eu tenho? Que vida é essa que eu estou levando? O sujeito acaba se questionando e muitas vezes, né, se ele não tiver um ambiente saudável ali para ele pensar nessas questões, com o cuidado que isso merece, isso pode ter uma consequência até severa, né? Porque perde o sentido da vida. Então vocês percebem, gente? A essência foi se perdendo, né? A essência já não está mais ali. Não existe nenhuma realização genuína ali. Só existe uma mera produção. A vida da pessoa passa a ser uma cumprir metas, né? Produzir, entregar, né? Só que a troco do quê? A vida inteira o sujeito se esforçou para produzir, para satisfazer o outro, em vez de realizar aquilo que vem de dentro, aquilo que pulsa dentro dele, né? Aquilo que diz respeito à verdadeira essência, ao verdadeiro eu. Parece que não houve espaço para isso se desenvolver, porque o sujeito ele sempre teve intoxicado de tantos ideais de eu, de tantos deveria ser, sempre esteve visando uma linha de chegada específica. Mas e depois, o que que acontece, né? E aí, o que que vem depois? Se o meu desejo então já se realizou, o que fazer depois? Para onde é que eu vou, né? Como já diria o Renato Russo, em uma canção que agora eu esqueci o nome, mas enfim, chama Maurício essa música. É belíssimo. Um dia eu posso trazer ela aqui para a gente pensar também a partir desses versos aí. Mas enfim, é isso. Eu acho bastante importante, então, a gente separar a ideia de realização e produção, não é mesmo? Porque só o verdadeiro eu é capaz de realizar, porque ele é espontâneo. O verdadeiro eu é criativo, né? Enquanto o falso eu, na melhor das hipóteses, ele produz alguma coisa, cumpre tarefas, atende demandas, cumpre metas. Só que produção não é realização. A produção é padronizada. Ela atende exclusivamente à demanda do outro, à superficialidade das coisas. Enquanto a criação espontânea, ela vai se desdobrando na realização como uma extensão do verdadeiro eu, daquilo que pulsa dentro da gente. E aí, quando essa realização ela chega no outro, ela não é, ela não chega só com o intuito de satisfazer uma demanda específica, de atender um pedido do outro. Não, ela vai afetar o outro, né? Ela vai enriquecer o outro.
essa realização, esse pensamento, né? Seja o que for, vai encontrar morada dentro do outro, como eu gosto de dizer. Mas por que que vai encontrar morada no outro? Porque não foi uma exigência, não foi uma imposição, não foi algo imposto, foi algo natural, genuíno, espontâneo. E aí a gente começa, né, a entender por que que tanta gente chega na vida adulta também sem conseguir confiar em si mesmo, sem conseguir acreditar em si mesmo, né? Vive esperando que o outro acredite nele, porque nunca ninguém confiou nele, né? Pega um diploma, faz concurso, busca emprego, né? A todo custo ali, uma coisa que na verdade não tem a menor afinidade, né? Porque ele não acredita que ele pode realizar algo de fato a partir de si. Ele não acredita, ele não consegue acreditar em si mesmo, justamente porque parece que ninguém acreditou nele. Aí ele precisa ficar tentando se provar, produzindo, ganhando aprovação, porque não consegue confiar em si mesmo. As escolas e muitas vezes os pais educam justamente para isso, né? Educam seus filhos a buscar segurança. Você precisa estudar para passar em um concurso, porque um concurso te dá segurança, né? Já diria os engenheiros do Havaí, você precisa de alguém que te dá segurança, senão você dança, não é mesmo? Mas que segurança é essa? Que a pessoa passa a vida toda trabalhando, aí chega na velhice e se pergunta: o que que eu realizei de verdade? O que que eu fiz com a minha essência? O que que eu deixei, né, de verdadeiro no mundo? O que eu realizei de fato? E agora, o que que eu faço? O que que vem depois dessa segurança, né? A vida inteira passou. E aí? E agora eu não consegui contemplar a minha vida, porque eu estava muito ocupado em produzir, em produzir, em produzir, em entregar, entregar. E aí o tempo vai passando, né? Que é curioso, né? O tempo passa, não para, né? Enfim. Então a segurança, né, que seria algo nobre ali, uma segurança de fato, né? Seria uma segurança que nasce a partir da confiança, né? Da confiança que um dia tiveram em mim, e a partir da confiança que o outro teve em mim, agora eu passo a confiar em mim mesmo. Isso a gente pode, né, chamar de segurança, né? Uma segurança real. Não a segurança de ter que se apoiar em alguém, de ter que se apoiar em qualquer coisa, né? Se apoiar em um título, se apoiar em um diploma, se apoiar em um rótulo, em um diagnóstico e resumir a sua identidade a isso. Não, isso daí não é segurança. É uma falsa segurança, né? É uma ilusão. E na clínica a gente observa isso com uma certa clareza também, né? Porque quando a gente consegue, né, propiciar ao sujeito um ambiente, né, acolhedor, verdadeiro, sem exigência de produção, sem cobrança de que o paciente dê conta de algo, se transforme em algo ali, né? Aí, quando a gente consegue propiciar esse ambiente ausente de imposições, de bajulações, né, sem memória, sem expectativa, sem ânsia de compreensão, o verdadeiro eu tem espaço para respirar, né? A essência do sujeito pode respirar, a espontaneidade pode acontecer, né? A vocação, que muitas vezes estava só obstruída, pode começar a se mostrar de novo. E aí a dedicação surge, não como esforço, mas como algo que se desdobra naturalmente. Porque o falso self, ele pode relaxar um pouco, né? Ele pode parar de trabalhar um pouco. O Winnicott fala muitas vezes, inclusive, que o falso self, às vezes, na verdade, o falso self, ele tem a sua função importante, né, que é justamente de preservar o verdadeiro self. Só que quando esse falso self começa a prevalecer, a gente começa a confundir, achando que o falso self é o verdadeiro self. Então, nesse caso, o falso self pode relaxar um pouco e dar um pouco de espaço para a verdadeira essência do sujeito ir se manifestando, se desabrochando, né? A espontaneidade, a singularidade do sujeito. É um movimento que passa ali da mera produção para a realização, do esforço para a dedicação espontânea. Ou se a gente puder pensar então do deveria ser ao estar sendo.
né? Porque o estar sendo não é uma coisa pronta. O estar sendo é o gerúndio mesmo, né? É o movimento contínuo, sem linha de chegada. É quando a gente consegue permanecer no caminho, respeitando o que está sendo possível no momento, né? Deixando a criatividade ter o seu próprio tempo ali para se desenvolver, deixando a dedicação se desdobrar sem forçar nada, né? A dedicação acontece naturalmente quando você não precisa se esforçar, a partir da concórdia, a partir de um ambiente saudável que não te exija nada à força. E aí a relação com o outro também muda, né? Porque quando a gente se relaciona a partir do verdadeiro eu, a gente não está mais só atendendo a demanda do outro. A gente passa a se relacionar com o outro de uma maneira mais nobre, mais saudável, onde os dois crescem juntos, onde os dois aprendem juntos com as experiências, né? Onde os dois caminham junto, sempre em uma conjunção constante, né? Onde as duas partes caminham juntas em concórdia, não é mesmo? Caminham em sintonia, unidas pelo amor e pela verdade. Essa é a função de um vínculo saudável, de um vínculo emocional saudável e afetivo. Então, vocês percebem a diferença, né, gente? É uma questão que vale muito a gente pensar. Nós poderíamos ficar por mais horas aqui pensando a respeito disso, né? Por mais um bom tempo. Mas eu acho que por hoje é isso que eu tinha para pensar aqui junto com vocês. Queria deixar esses pensamentos, né, voando um pouquinho aí no ar, sem pressa de concluir nada também, sem nenhuma conclusão rígida, mas apenas como mais um convite à expansão do pensamento, né? Antes de finalizar, gostaria de convidá-los mais uma vez a conhecer o grupão do GEPA, né? Só acessar o QR Code, um ambiente extremamente rico, onde os integrantes do GEPA estão sempre ali compartilhando materiais, sempre expandindo a psicanálise de uma maneira humilde, né? Em uma troca afetiva, né? A partir da concórdia. Então, todos são bem-vindos. As portas e os terminais da alma seguem abertos. Obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez. Eu espero que algum pensamento possa ter encontrado morada no coração de vocês, que nós possamos seguir nos dedicando, né, dia após dia, de uma maneira espontânea, respeitando os nossos próprios limites, né, reconhecendo o nosso limite e reconhecendo também quando essa dedicação virou somente um esforço que adoece, uma mera busca por aprovação ou por qualquer linha de chegada, não é verdade? Até porque a linha de chegada costuma ser irrelevante para quem se permite contemplar o caminho e aprender com as experiências do caminho. Como o professor Renato também diz em um outro poeminha que eu já trouxe aqui uma vez para a gente pensar junto, né? Que quando eu chegar lá, o lá não seja mais lá. E a gente siga se transformando e a gente siga caminhando, né? Nesse eterno estar sendo. Por hoje é isso, então. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.